não perca mais nenhum vídeo novo publicado aqui no canal. Para isso, clique neste ícone em forma de campainha, depois selecione enviar para mim todas as notificações desse canal. A partir daí você nunca mais vai perder um vídeo novo do nosso canal. No YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal TDC Projetos, tá? Este vídeo aqui é mais um vídeo aula do nosso curso de Arduino básico. Hoje a gente vai trabalhar com algumas estruturas, tá? Com alguns comandos que servem para criar laços de repetição, tá? Essas estruturas, galera, ela tem uma funcionalidade, digamos assim, bem semelhante à função loop que a gente encontra no nosso código principal, tá? A nossa função loop nada mais é do que um loop infinito que vai ficar repetindo suas ações até que o Arduino esteja ligado. A partir do momento que o Arduino é desligado, ela passa a não mais executar aquelas informações, porque o Arduino logicamente está desligado. Mas enquanto ele está ligado, ela fica executando aquelas informações infinitas vezes, tá? É um laço de ida e volta, tá? Para que vocês possam entender melhor o que é um laço de repetição, tá? A gente pode dar um exemplo da chuva, tá? A chuva ela é um ciclo de repetição. Por quê? A chuva é o seguinte, ela cai, tá? Ela cai em forma de chuva. Só que antes dela cair em forma de chuva, tá? Essa água ela evapora, ela sobe para as nuvens, ao chegar lá ela condensa e depois ela cai em forma de chuva, tá? Isso é um ciclo, tá? Criou-se um ciclo. Depois que essa água cai, ela evapora de novo, condensa de novo e cai novamente em forma de chuva, tá? Então isso é um ciclo, tá? Isso é um loop. Então a gente vai estar trabalhando com essas estruturas hoje. Essas estruturas são importantíssimas para qualquer código que você for fazer. Desde que esse código esteja um pouquinho mais avançado, então você vai ter a necessidade de utilizar essas estruturas que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Quais são as estruturas que a gente vai trabalhar hoje? A primeira delas é o for, tá? E a segunda é o while, tá? Ambas essas estruturas, tá? Ambos esses comandos fazem a mesma coisa, que é criar um laço de repetição. Só que tem uma pequena diferença entre o for e entre o while, tá? A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com o for. O que é o for, tá? O for, traduzindo para o português, significa que para, tá? Então, o for significa para, traduzindo para o nosso português. Então, quando você digita o comando for, você vai ter que abrir e fechar parênteses, tá? Sempre essas funções do Arduino, a gente utiliza essa coisa de abrir e fechar parênteses, tá? Depois que você abrir e fechar o parênteses, você abre uma chave aqui, dá um Enter, ele automaticamente já vai fechar a chave. Tudo que tiver dentro dessa chave será executado dentro do loop do for, que a gente vai entender agora, tá? Então, o primeiro problema que a gente vai fazer aqui, para que a gente possa entender como funciona a estrutura for, é o seguinte, tá? Imagine que tem um garotinho, tá? Isso hipoteticamente, tá? Imagine que tem um garotinho e ele quer imprimir o nome dele, tá? 5 vezes no monitor serial. Ele quer imprimir apenas 5 vezes. Depois que ele imprimir essas 5 vezes, ele não vai mais imprimir o nome dele, tá? Aí você pode pensar, né? Ah, mas eu posso colocar isso dentro do loop, né? O loop ele é infinito, ele vai fazer isso várias vezes. Mas como eu falei, o loop ele é infinito, então ele vai escrever o nome dele infinitas vezes, tá? Então eu tenho que fazer um controle dessas informações, tá? Então dentro desses parênteses aqui, eu vou estar criando a condição que vai fazer com que o loop dê 5 voltas. Como que eu faço isso? É muito simples. Você vai criar uma variável do tipo inteiro e vai dar um nome qualquer a ela. Eu vou dizer que ela vai se chamar de x, tá? Eu dou um ponto e vírgula para encerrar a primeira afirmação. Depois disso, eu vou criar a condição que vai fazer com que o loop seja executado 5 vezes. Ou melhor, galera, eu vou logo atribuir um valor a essa variável x, tá? Eu vou dizer que ela é igual a 1, tá? Ela vai começar do índice 1, beleza? E agora eu vou criar a condição que vai fazer ela repetir 5 vezes, tá? Então, se x, ou seja, se x, tá? For menor ou igual a 5, 5 porque eu quero que ele execute essa ida e volta 5 vezes, tá? E eu dou mais um ponto e vírgula para poder finalizar essa afirmação. Depois eu escrevo o comando x mais igual a 1, tá bom? Se você não quiser escrever x mais igual a 1, você pode colocar x mais mais, ele funciona da mesma maneira. Então o que é que essa condição faz?
ela cria uma variável do tipo inteira e ganha o nome de x, beleza? Depois que eu fiz isso, eu atribuí um valor 1 dentro dessa variável. Aí ele vem e verifica aqui, ó, x, que no caso é 1, é menor do que 5 ou igual a 5? Beleza, ele é menor do que 5 e também não é igual a 5, tá? Então ele vem pra cá e faz x mais igual a 1, certo? Então ele executa tudo que está aqui dentro. Depois que ele executar, ele adiciona mais um número dentro da nossa variável x. No caso, ele soma mais um número lá dentro. Antes era 1, quando ele passar por isso daqui, vai ficar 2. E assim sucessivamente, até ficar igual a 5. E assim ele encerra a condição, ou seja, a condição vai ser verdadeira. E a partir do momento que essa condição parar de ser verdadeira, perdão, ela vai parar de executar o nosso for, tá? Então está criada aqui a estrutura. Para que eu possa imprimir na minha serial, eu vou utilizar o comando serial.print, tá? Print ln, que vai imprimir uma linha abaixo da outra. E agora que eu vou colocar o nome do garotinho, que é João, tá? E eu vou dar um ponto e vírgula para finalizar aqui. Também vou dar um tempo, um delay de 1 segundo para que eu possa ver melhor essas informações chegando lá na porta serial, tá? Eu vou estar aqui vindo em preferências para estar aumentando um pouco a fonte, para estar facilitando a visualidade de vocês, tá? Beleza. Aumentou aqui um pouco a fonte. E aqui está o nosso código, tá? Eu vou recortar esse código aqui, tá? Vou copiar ele e vou colar ele aqui embaixo para que eu possa testar. Pronto, vamos compilar esse código aqui lá no nosso Arduino e depois a gente vai abrir o monitor serial para ver se vai funcionar. Tá compilando. E assim, galera, é muito legal você utilizar o for, que você pode estar utilizando o conteúdo dessa variável x aqui para atribuir várias coisas. Por exemplo, você pode estar percorrendo um array utilizando essa variável x, que é a variável de controle no comando for, tá? Então você pode estar utilizando o conteúdo dessa variável para estar acessando informações dentro de um array, tá? Um array, galera, nada mais é do que uma lista, tá? Ela é ordenada em índices. Tem o índice 0, o índice 1, e assim sucessivamente até o tamanho total da listinha, tá? Então a gente aqui no Arduino a gente chama de array. Estamos esperando aqui terminar de compilar o código. Não sei porque que está lento dessa maneira, mas tudo bem, vamos aguardar. Compilou o código, a gente vai abrir o monitor serial. Lembrando, galera, que eu coloquei o comando for aqui, ó, dentro do meu void setup. Se lembram que o void setup, ela executa uma informação apenas uma vez. Se eu tivesse colocado essa informação dentro do loop, ele iria voltar para o for de novo e escrever João infinitas vezes, tá? Mas eu só quero ver João sendo escrito 5 vezes, tá? Então vamos agora aqui abrir o monitor serial para a gente ver. Olha, João, João e João, tá? Ele imprimiu 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tá meio estranho aqui esses acentos, porque a ideia do o monitor serial do Arduino, ele não trata muito bem essas informações, tá? Mas eu vou substituir aqui para vocês verem a diferença, tá? Vou tirar aqui o tio, vou colocar só Pedro, digamos que é Pedro. Compilar de novo, só pra gente ver a diferença, tá? Geralmente isso acontece quando você utiliza acento. Linguagem de programação nenhuma, ela admite muito acento, tá? Porque esses acentos acabam prejudicando muito o compilador, tá? Ele acaba se confundindo e mostrando essas coisas, tá? Mas olha, ele imprimiu agora Pedro, Pedro, Pedro 5 vezes, tá? Então o nosso for ele tá funcionando. Se eu quisesse que ele imprimisse 10 vezes, era só mudar o valor de 5 para 10, tá? A gente muda aqui, compila o código e vê se está funcionando. Esperar aqui terminar de compilar o código. Terminou, vamos abrir aqui o nosso monitor serial. Ele imprimiu, ó, Pedro 4 vezes, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Já tinha um lá em cima, eu contei errado, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
ele imprimiu o nome Pedro 10 vezes, tá? Então é assim que funciona o comando for, tá? Agora a gente vai trabalhar com o comando while, tá? O comando while, ele funciona de uma maneira um pouco mais diferente do for, só que ele cria a mesma estrutura, um laço de repetição. Então a gente escreve while, tá? Se você traduzir o while para o português, significa enquanto, tá? Então, enquanto uma informação for verdadeira, ele vai executar o laço infinitas vezes, certo? Então, vamos colocar para o nosso primeiro teste, vou colocar true, tá? Que true é verdadeiro aqui no nosso linguagem Arduino, tá? Opa, ele não criou a chave sozinho. Aí não criou. Fechar por causa de um aqui. Beleza, eu vou fechar aqui a chave, certo? Tá aqui. Então, while true, este laço aqui ele é infinito, ele não tem fim, esse laço. Enquanto o Arduino estiver ligado, ele vai estar funcionando. Por quê? Porque tem true aqui, ó. Esse true não será alterado, tá? Por que ele não será alterado? Porque ele sempre vai estar verdadeiro aqui. Mas eu posso colocar outra condição e a gente vai colocar essa condição daqui a pouco para a gente poder testar, tá bom? Então vamos lá. Enquanto verdadeiro, serial ponto print ln, vou colocar uma frase aqui, ó, estou no loop, tá? Ponto e vírgula, tá? Vou colocar um delay para não ficar muito rápido, tá? Delay de 1 segundo, ponto e vírgula de novo. Então a nossa estrutura está criada. Podem perceber que a estrutura while ela é bem mais simples do que a estrutura for, tá? Porque a estrutura while ela necessita apenas de uma verificação. Se aquela informação for verdadeira, então ela executa. Se não for verdadeira, ele para de executar. Então toda vida que que o meu código do Arduino, tá? Ele entrar dentro de um while, ele vai fazer o seguinte: ele vem aqui a primeira linha, ou seja, enquanto ele verifica se a instrução está verdadeira. Se ela for verdadeira, beleza. Ele executa isso daqui, dá o tempo, sobe para cá de novo, verifica de novo, continua verdadeira, beleza, vamos executar de novo. Se por acaso quando ele subir essa informação estiver falsa, então ele já para a execução ali mesmo, tá galera? Vamos recortar aqui o nosso código, vamos colar ele aqui embaixo para a gente poder testar essa informação, tá? Este código aqui, vamos compilar. A gente vai já testar o while utilizando outras condições, tá? Isso é muito legal, porque a gente pode estar trabalhando com várias coisas. Por exemplo, a gente pode estar colocando aqui, ó, dentro desse while, o estado de um botão. Por exemplo, digitar read botão 1, por exemplo. E se esse botão 1 for igual a 1, por exemplo, então significa que ele foi pressionado. Aí ele entra no laço. A partir do momento que eu despressionar o botão, que eu tirar o dedo lá de cima, essa condição vai ficar falsa e ele para de executar o dentro do while, tá? Então o while é um comando magnífico, tá? Eu já utilizei tantas vezes aqui no código do OneBot, eu já até perdi a conta de quantas vezes, tá? Mas enfim, vamos lá. Vamos abrir aqui o monitor serial. Podem ver que ele está imprimindo, ó, estou no loop, estou no loop, estou no loop. Infinitas vezes ele vai imprimir isso. Enquanto o Arduino estiver ligado, ele vai estar imprimindo estou no loop. Por que isso? Porque o while ele identifica uma informação, uma condição. Se for verdadeira, ele executa. Se não for, ele não executa. Certo? Então a gente vai fazer isso aqui infinitas vezes enquanto o Arduino estiver ligado. Vamos fazer uma modificação aqui no nosso código. Eu criei uma variável do tipo inteira e disse que o nome dela seria estado, tá? Eu atribuí o valor 0 para ela. E eu vou colocar aqui dentro do meu while a seguinte coisa, tá? Estado igual a 0, tá? Então se estado for igual a 0, então seria o print ln, delay de 1 segundo. Vou colocar mais uma informação aqui, serial.print ln também. Vou colocar dentro aqui uma frase para mim saber que a variável estado será alterada. Então significa o seguinte, que vou colocar o seguinte: eu vou alterar estado, que é a variável estado, só para vocês perceberem que ele vai fazer essa alteração, tá? Ponto e vírgula. Vou colocar mais um delay aqui, delay de 1000, que é 1 segundo. Depois que eu fiz isso, agora eu vou mudar o valor, o resultado lá da estado. Estado agora é igual
a 1, ponto e vírgula. Então o que é que esse código faz, tá? Quando eu crio a variável estado, eu digo que ela tem um valor 0. Então ela já tem 0 guardado dentro dela. Então eu entro aqui dentro do meu while, ele verifica, estado é igual a 0? Beleza, ele é igual a 0. Então ele vai entrar dentro do loop, vai imprimir estou no loop, vai esperar 1 segundo, depois ele vai dizer, ó, vou alterar estado, tá? Ele espera mais 1 segundo e muda o estado da variável para 1, tá? Quando ele subir aqui para cima de novo, ele vai ver que estado não é mais igual a 0. Aí ele vai sair do loop, tá? Vocês vão ver agora. Vamos compilar esse código. Esperar aqui que terminar a compilação do código. Código compilado. Vamos aqui abrir o monitor serial para a gente ver. Então ele imprimiu estou no loop e vou alterar estado, tá? Podem ver que ele falou aqui, ó, eu vou alterar estado. E depois ele não apresentou mais nada. Por quê? Porque a variável estado, ela mudou. Ela ficou igual a 1. E no loop lá eu passei que ela seria igual a 0, tá? Então, ele não vai mais verificar isso, tá? Mas eu posso colocar mais alguma coisa aqui, né? Estado é igual a 0, beleza. Mas e se estado for igual a 1? Eu quero continuar dentro do loop ainda. Então eu coloco OR, tá? Ou seja, ou estado igual a 1. Vamos compilar o código de novo. Vocês vão perceber, vou fechar aqui o monitor serial. Vocês vão perceber que ele não vai mais sair do loop, porque ele tem duas opções. Se estado for igual a 0, ele fica no loop. Ou se estado for igual a 1, ele também fica no loop. Então ele vai ficar no loop infinito da mesma maneira. Vamos testar. Código sendo compilado aqui no nosso Arduino. Lembrando que eu estou usando aqui o Arduino do robô humanoide OneBot, porque o meu outro Arduino está ocupado no projeto Seguidor de Linhas. Eu não quis desmontar para poder fazer essa aula, tá? Estou usando aqui o OneBot. Vamos abrir aqui o monitor serial. Ele imprimiu, ó, estou no loop e vou alterar estado. Estou no loop, vou alterar estado, tá? Então ele está fazendo a alteração de estado e não está saindo mais do loop, porque eu passei duas condições. Se estado for igual a 0, ele continua no loop, ou se estado for igual a 1, ele também continua no loop. E essas duas condições estão sendo verdadeiras, tá? Então ele não vai mais sair do loop, ele vai ficar num loop infinito. Beleza. Vou fazer mais uma modificaçãozinha aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o while true de novo, tá? Um laço infinito. Mas digamos que eu quero que ele saia desse laço, tá? Eu quero que ele pare com esse laço agora. Eu quero que ele imprima isso daqui e saia desse laço infinito, que é o true. Como é que eu faço isso? Utilizando o comando break, tá? O comando break significa parar, ou seja, eu vou parar a execução de um laço. Lembrando que esse comando break também funciona lá no for, tá? Se eu quiser parar o for antes que ele chegue em um determinado número, então eu posso parar utilizando o comando break. Como é que eu utilizo isso? Simples, tá? Eu falei que meu while ele é true porque ele vai ser um laço infinito, porque eu quero parar ele depois, tá? Então vamos mudar essa frase aqui para o seguinte: eu vou parar o loop, certo? Espera um segundo. Vou fazer o seguinte: dá um break, tá? Ponto e vírgula. Vamos executar essa informação. Executar não, perdão, é compilar, né? Então o que é que eu fiz aqui? Criei um laço infinito utilizando o true, tá? Mandei ele imprimir na minha serial que está dentro do loop. De fato ele vai estar no loop. Espera um segundo, depois ele imprime que vai sair do loop, ou seja, ele vai parar o loop. Dá um delay de mais um segundo e chama o comando break, que vai encerrar o loop de uma vez, tá? Abrindo o monitor serial pra gente ver. Estou no loop. Eu parar o loop, tá? Eu coloquei errado, era pra ter colocado assim, vou parar o loop. Mas tudo bem, vocês entenderam. Então podem ver que ele colocou aqui eu parar o loop, no caso seria vou parar o loop, tá? Perdão. E depois ele parou, ele chamou o comando break e encerrou o loop, tá? Então é assim mais ou menos que funcionam essas estruturas de repetição aqui no Python. Dois comandos que vocês vão utilizar, melhor, um comando, tá? É um comando extra, é o break, tá? Vocês sempre vão precisar do break. Digamos que você queira parar o laço, alguma vez que você, sei lá,
você não quer mais que continue rodando o loop, então você chama o break que ele para. Ou então, como eu falei, é só você mudar uma das condições aqui. Ele vai parar da mesma maneira, tá? Só que o break ele é mais fácil de se usar, digamos assim, tá bom? Então é isso, galerinha. Esse aqui foi o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Eu acho que tá bem perto da gente finalizar o nosso curso. Próxima aula eu não sei mais ou menos o que é, eu tenho que dar uma olhada no conteúdo. Mas continuando com alguns códigos, alguns comandos novos, tá? A gente vai estar aprendendo. Então, resumindo, o que a gente viu hoje? A gente viu duas estruturas que criam laços de repetição, o for e o while, tá? Ambas as estruturas criam a mesma coisa, um laço de repetição. Só que, como vocês viram, elas funcionam de maneiras diferentes, tá? Enquanto o for trabalha utilizando operações matemáticas de soma, de subtração para fazer o número de voltas, o while não, ele trabalha com apenas uma condição. Se essa condição for perdão, falei errado aqui. Se ela for verdadeira, tá? Então, ele executa, tá bom? Se não for verdadeira, ele para, ele sai do loop e pronto, tá certo? Então é isso, galerinha. Se gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal. Lembrando que eu vou trazer uma minissérie aqui pro canal, que é bem legal. É como tá construindo não, como tá desenvolvendo, né? Um software, ou seja, um programa que vai controlar o Arduino. É muito sensacional essa minissérie. Será composta por mais ou menos 6 vídeos. E em breve aí eu vou fazer o anúncio pra vocês, tá bom? Se gostou, de novo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.